Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje é dia 1º de junho de 2022 e nós estamos aqui para passarmos esses instantes, não é, que o Senhor tem preparado para aprendermos da sua palavra. Hoje nós estaremos realizando a nossa aula de número 112 através dessa nossa live aqui no Instagram. Lembrando que toda quarta-feira às 22 horas nós temos essa live que é transmitida, não é, pelo Instagram. Porém, na quinta-feira também todo o conteúdo que foi produzido na quarta-feira às 22 horas, nós disponibilizamos no nosso canal CETADB no YouTube. Então, se você de repente não pode estar às quartas-feiras conosco aqui, não é, ao vivo às 22 horas, você pode assistir o conteúdo da aula no nosso canal CETADB lá no YouTube. Vamos aqui para uma leitura bíblica. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Eu vou ler a partir do versículo de número 13, um texto que inclusive certamente será uma base, não é, para a resposta da primeira pergunta que nós temos feita pelos nossos irmãos aqui na nossa pauta de hoje. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus, meus amados irmãos. Paulo, para os crentes de Tessalonicenses e para os crentes da atualidade a respeito do arrebatamento da igreja. Nós já passamos aqui o convite para o pastor Ciro Zibordi, que já está conosco. Paz do Senhor, pastor Ciro. Pastor Hércules, tudo bem? Tudo em ordem? Sempre melhorando no Senhor. Vamos aí na bênção. Mas tudo lutando e vencendo. Amém. Cada dia, não é? Como eu passei aqui para os nossos irmãos, hoje é já a nossa aula de número 112 e o tema, não é, perguntas escatológicas. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos. Nós temos um box, este aqui, com curso para formação de obreiros, curso para formação de capelães, curso para formação de jovens pentecostais e aqui o curso de perguntas escatológicas, que eu vou tirar do box para falar para os irmãos. O box, inclusive, está com valor promocional de R$330. Viu? Perguntas escatológicas é este módulo aqui, onde o pastor Ciro Zibordi responde 101 perguntas relacionadas ao tema da escatologia bíblica e esclarece, por intermédio deste módulo, as questões ligadas à escatologia bíblica. Muitas dessas questões que nós tratamos, inclusive, nas lives que realizamos desde 20 de março de 2020. Não é? Foram selecionadas algumas perguntas e o pastor Ciro, então, por intermédio deste livro, ele está respondendo essas questões. Dúvidas, né, que os nossos irmãos já apresentavam naquela época, que muitas delas, alguns irmãos que, inclusive, quando entram conosco aqui na live, também continuam apresentando. Eu quero dizer para os irmãos que você, tendo alguma dúvida, você pode escrever a sua dúvida aqui no comentário. E nós estaremos fazendo o registro da sua dúvida, para que nas lives posteriores elas possam ser também respondidas e esclarecidas. Pois bem, pastor Ciro, a sua saudação inicial aí. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e dizer que estou pronto para responder as perguntas, se assim Deus permitir. Glória a Deus, maravilha. Pois bem, meu pastor, então nós vamos já dar início aqui, sem delongas. A pergunta que foi feita pelo Amilson de Assis é a seguinte:
Os salvos do Antigo Testamento fazem parte da igreja? Eles estarão nas bodas do Cordeiro? Muito bem. Os salvos do Antigo Testamento, se eles fazem parte da igreja, né? E se Bom, Dessa forma. vamos aqui tentar sintetizar, não é? Aí nós temos uma pequena diferença entre os irmãos pré-tribulacionistas pentecostais, que é o nosso caso, e os não pentecostais, né? Então, nada é por acaso. Tá chegando bem meu áudio aí? Tá, muito bem. Tá sim, pastor, tá jóia, Então, perfeito. os pré-tribulacionistas não pentecostais geralmente dizem que os salvos do Antigo Testamento não fazem parte da igreja, né? Por exemplo, John Walvoord, Dwight Pentecost, né? Paul Benoit, famosos pré-tribulacionistas que não são pentecostais, mas são ligados a igrejas tradicionais, batista, etc., eles têm essa posição de que os salvos dos tempos do Antigo Testamento não fazem parte da igreja. Por quê? Porque para eles a igreja começou no dia de Pentecostes, né? Para eles, a igreja começou no dia de Pentecostes. Para eles, o batismo no Espírito Santo é a conversão. Então, não tem sentido você dizer que havia igreja antes do dia de Pentecostes. Por quê? Porque para eles, no dia de Pentecostes, todos os crentes do primeiro século ali que estavam presentes foram pela primeira vez inseridos no corpo de Cristo. Então essa é a visão deles. Nós pentecostais, assembleianos especialmente, temos uma posição um pouco diferente, né? Nós cremos que a igreja, claro, ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, mais precisamente, a era da igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, né? Mas como nós já explicamos em outra ocasião, a igreja ela foi criada, formada e inaugurada. Quem criou a igreja, claro, foi o Senhor Jesus. Ele foi quem iniciou a igreja. Ele começou a igreja com os primeiros discípulos, ele escolheu os 12 apóstolos, ele criou e formou a igreja. Tanto que ele formou que lá em João 20 a Bíblia mostra Jesus soprando sobre a igreja nascente, né? E dizendo, recebei o Espírito Santo. É interessante que quando o homem foi formado, o homem e a mulher, né? O ser humano foi formado, a Bíblia diz que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Deus soprou. Ou seja, soprar está relacionado com a formação. Quando a Bíblia menciona também o Vale dos Ossos Secos, aquela profecia lá de Ezequiel 37, que se refere ao povo de Israel, uma profecia para o futuro, que se refere à restauração espiritual e nacional de Israel. Claro que a restauração nacional já está em curso, desde 1948. Né? O Estado de Israel já existe, mas ainda não se cumpriu essa profecia, porque ela prevê também a restauração espiritual. E quando Ezequiel profetizou conforme se lhe deu ordem, né, diz a Bíblia que o Espírito soprou sobre aqueles mortos e formou-se um grande exército. É uma profecia que diz respeito à formação de Israel. Jesus também, quando soprou sobre a igreja, ele estava como querendo dizer, olha, a igreja está formada. Jesus é aquele que formou, criou e formou a igreja. Mas no dia de Pentecostes, o que aconteceu? A inauguração da era da igreja. É como uma empresa, eu tenho usado esse exemplo aqui, que inicia suas atividades, mas ela ainda não foi inaugurada. A inauguração é marcada, por exemplo, para que aquela empresa, uma loja de carros, por exemplo, se apresente para o grande público, né? Mas ela já estava em funcionamento antes. A inauguração
é para um marco inicial, para tornar a marca mais conhecida e assim por diante. Então, nós cremos que no dia de Pentecostes houve um derramamento inaugural do poder do Espírito, que para nós é um revestimento de poder. Os discípulos já estavam salvos. Eles já estavam fazendo parte da igreja, porque o Espírito Santo já estava com a igreja. Jesus mesmo disse: ele estará convosco e estará em vós. Na verdade, o Espírito já estava com eles, mas a partir do derramamento do poder do Espírito no dia de Pentecostes, agora o Espírito Santo, que sempre esteve onipresente, porque ele nunca deixou de ser onipresente, né? Ele está em todos os lugares, ele é Deus onipresente, mas a partir do Pentecostes, o Espírito Santo passou a estar residente na igreja. O que vai acontecer quando Jesus vier arrebatar a sua igreja? A Bíblia diz que há um que resiste até que do meio seja tirado. Nós já explicamos aqui várias vezes que é o Espírito Santo. Ele vai sair do meio. Ele que está residente na igreja, ele vai deixar de residir na igreja, por quê? Porque a igreja será arrebatada. Ele deixa de ser residente, mas continua onipresente. Por isso que o Espírito Santo nunca vai sair da terra. Procura-se quem inventou aí essa ideia de que o Espírito Santo vai sair da terra. Ele vai apenas sair do meio, no sentido de que ele deixará de estar residente na igreja, já que ela será arrebatada. Mas agora, por que eu estou dando toda essa explicação? Os nossos irmãos pré-tribulacionistas de igrejas tradicionais, que não creem como nós, que são cessacionistas e não continuacionistas, que não creem na continuação da obra do Espírito, né? Ou que creem de maneira diferente, que creem, por exemplo, que o batismo no Espírito é uma coisa só, nós distinguimos, né? Nós cremos no batismo do Espírito e o batismo no Espírito. Parecem termos sinônimos, porque são muito parecidos, mas indicam ministrações completamente diferentes. Todo batismo tem um batizador, tem um candidato ao batismo e tem um elemento no qual esse candidato será imerso ou mergulhado. No batismo do Espírito, quem é o agente? É o próprio Espírito. É ele quem insere o crente no corpo de Cristo. Os nossos irmãos cessacionistas ou tradicionais, eles acreditam que isso começou a acontecer no dia de Pentecostes. Nós defendemos diferente, porque nós cremos no batismo no Espírito. Cremos também no batismo do. Isso, de fato, acontece. O Espírito Santo insere o crente no corpo de Cristo. É no batismo do Espírito, que tem o Espírito como agente. No batismo no Espírito, o agente é Jesus. João Batista foi muito claro. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, no batismo no Espírito, é o Senhor Jesus quem insere o salvo, a pessoa que já está salva, na dimensão carismática do Espírito. E isso passou a acontecer no dia de Pentecostes. Agora, resumindo tudo, a pergunta, parece que eu mudei de assunto, mas a pergunta é se os santos do Antigo Testamento fazem parte da igreja, né? A pergunta exatamente, se os santos fazem parte da igreja, eles estarão nas bodas do Cordeiro. Eu digo que sim. Por quê? Porque eles serão arrebatados. Eles serão arrebatados. Por quê? A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Os santos do Antigo Testamento, como que eles vão ser arrebatados, irmão Ciro? Não é somente os mortos em Cristo. Os mortos em Cristo começam no dia de Pentecostes. É aí que está a razão pela qual eu fiz toda essa explicação. Jesus morreu e a sua obra tem poder para atingir os salvos no futuro, os salvos no presente, que estiveram com Jesus, mas também os salvos do futuro, no caso nós, né, por exemplo, mas também atingir os salvos do passado. Mas como? Se eles já estavam salvos e eles foram salvos pelas obras? Não. Não existe salvação pelas obras. Toda e qualquer salvação, em qualquer época, mesmo antes da lei, mesmo no tempo de Abraão,
foi pela graça. Mesmo no tempo de Adão, de Enoque, foi pela graça. Não existe salvação fora da graça. Não existe salvação fora de Jesus. Por que a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? Por quê? Todos os cordeiros que foram mortos de maneira sacrificial desde a queda, desde o pecado de Adão, apontam para o sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus. Então, aqueles salvos do Antigo Testamento, eles foram salvos por antecipação. Ou dito de outra maneira, a obra de Cristo tem efeito retroativo. Quando Jesus morreu, alcançou, claro, eles já tinham sido alcançados. É uma maneira de dizer, é uma força de expressão. O efeito retroativo, na verdade, porque eles foram salvos antecipadamente pela obra que Jesus ainda realizaria. Então, a Bíblia diz que Abraão viu o dia de Cristo. A Bíblia diz que Moisés, sendo menino, foi escondido, mas sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, porque ele tinha em vista, ele tinha em mente o vitupério de Cristo. Hebreus 11 diz claramente que aqueles santos do Antigo Testamento, e ali, claro, são citados apenas alguns como exemplo, mas os santos do tempo veterotestamentário, eles morreram na esperança, eles morreram tendo a esperança de ver Jesus, mas eles não viram. Eles vão ver. Quando que eles vão ver Jesus? No dia do arrebatamento da igreja, porque os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e todos os salvos de todas as épocas vão ressuscitar. A igreja é formada por todos os salvos de todas as épocas, né? Embora ela tenha sido inaugurada somente no dia de Pentecostes, mas ela abarca todos os salvos em Cristo, de todas as épocas, todos sem exceção, né? Mesmo antes da lei, todos os salvos, eles ressuscitarão no arrebatamento. E aí o que acontece? Agora respondendo à parte final da pergunta. Todos serão arrebatados, irão ao encontro do Senhor nos ares, serão galardoados, porque vai acontecer o tribunal de Cristo. Jesus disse, eis que cedo venho, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E os salvos, já galardoados, ingressarão glorificados, porque as bodas do Cordeiro é para os crentes glorificados. Todos que ressuscitarem e forem glorificados vão tomar parte desse grande banquete no céu, né? Vai ser no céu e não na terra. Tem pessoas aí que, para ajustar a Bíblia, seu próprio sistema, estão inventando que vai ter bodas na terra. Não, as bodas do Cordeiro é no céu, é no céu. A igreja será galardoada e ingressará no céu. Então, os salvos em Cristo dos tempos do Antigo Testamento fazem parte da igreja e, portanto, estarão nas bodas do Cordeiro. Quem não vai fazer parte das bodas do Cordeiro são os mártires do período tribulacional, porque eles vão ser salvos dentro desse período. A sua parte imaterial vai para o paraíso, eles vão ficar no lugar intermediário, não é lá onde estão os salvos glorificados. Aí eles vão aguardar, só no fim do período tribulacional é que eles vão ressuscitar e vão ser glorificados. Mas aí as bodas do Cordeiro já terão passado, não é? Então eles não participam. Os mártires do período tribulacional não participam das bodas do Cordeiro. Agora, os salvos arrebatados, incluindo-se os salvos do período veterotestamentário, todos fazem parte das bodas do Cordeiro. Maravilha, meu pastor. Desculpa está bem esclarecido. Já por isso eu, quando iniciei, já por isso que eu iniciei com a leitura do texto do capítulo 4 de Tessalonicenses, já para facilitar, não é? Para facilitar a compreensão. Né? Pronto, não, mas essa explicação é importante, até porque muita gente acaba tendo essa dúvida, né, a respeito do encontro que teremos nos ares. O texto já começa dizendo que nós não precederemos aqueles que dormem, né? Eles inclusive ressuscitarão primeiro, depois nós vamos encontrar com Jesus nos ares. A Bíblia deixa isso bem claro, né? Jesus não vai pisar na terra agora quando ele vem para arrebatar a igreja. Mas vamos lá.
Débora Brás fez a seguinte pergunta: o inferno vai ser inaugurado pelo anticristo e falso profeta, ou seja, quem morreu sem Jesus ainda não está lá. Então, onde eles estão? E os salvos já estão na glória? Então, eu vou procurar dar uma resposta mais objetiva, né? Porque eu demorei um pouco na primeira, e aí, para não ficar muito extenso aqui, né? O meu comentário. Mas veja, minha querida irmã, qual o nome dela? Débora, né? Sim. Irmã Débora Brás. Isso. O inferno propriamente dito, né? Que nós chamamos de Guiena ou Lago de Fogo, ele de fato não foi inaugurado. Por quê? Porque o inferno propriamente dito é para o diabo e seus anjos, né? A Bíblia diz, e também é para aqueles que forem condenados em instância final, né? E que vão estar no seu estado pleno. Qual que é o estado pleno do ser humano? Espírito, alma e corpo. Ou parte imaterial mais parte material. A parte imaterial é formada por espírito e alma, que são diferentes, mas são inseparáveis, né? São inseparáveis. Cuidado com essas teorias aí de que separa espírito de alma, baseada num único versículo. O pessoal pega lá Eclesiastes 12, 7, o espírito volte a Deus que o deu. Cuidado, ali é espírito mais alma. A Bíblia é análoga, a Bíblia explica a própria Bíblia. Você vai encontrar na Bíblia a alma saindo do corpo, você vai encontrar o espírito saindo do corpo, mas quando a Bíblia diz que sai, quando ocorre a separação na morte, é a separação entre a parte imaterial e a parte material, ou seja, espírito e alma, que constituem o homem interior, eles se separam da parte material. Isso é a morte física. Cuidado com essa teoria de que o espírito vai para Deus, a alma fica na terra. Cuidado, isso aí não é ortodoxo, isso aí é contrário à doutrina, à ortodoxia que nós defendemos, né? E que você sabe que uma doutrina não pode ser baseada num único versículo. Não é? Uma doutrina ela é formada por várias passagens estudadas, algumas delas são prescritivas, outras reforçam de maneira ilustrativa, mas tem que ter prescrição, tem que ter textos normativos para você fundamentar uma doutrina. Você não cria doutrina com base em exemplos. A gente vê hoje em dia as pessoas querendo fazer doutrina com o caso lá, Noé e tal, Noé atravessou o dilúvio e tal, Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Não, isso aí ilustra a doutrina, né? Mas não é o fundamento para a doutrina pré-tribulacionista, por exemplo. Nós temos textos normativos, prescritivos, que avalizam essa doutrina. Agora, voltando então para a questão aí da nossa irmã, o inferno propriamente dito, ele vai ser inaugurado sim pelo anticristo falso profeta, porque quando Jesus voltar, a Bíblia diz lá, Apocalipse capítulo 19, quando ele vier para manifestar-se em poder e glória com a igreja, né? Que a igreja já terá passado pelas bodas do Cordeiro, já terá respirado a atmosfera celestial lá na glória, a igreja já estará glorificada e virá com o Senhor. Apocalipse 19 é muito claro quanto a isso. Aqueles exércitos do Senhor ali mencionados é uma referência à igreja. Só você olhar as características daqueles exércitos, né? É a igreja que já estava no céu e agora virá, né, com o Senhor para a sua manifestação na terra. Nessa manifestação em poder e grande glória do Senhor Jesus, ele vai pôr fim ao período tribulacional, ele vai, na verdade, vencer o anticristo falso profeta na batalha do Armagedon, porque os exércitos do anticristo estarão reunidos para tentar, de uma vez por todas, riscar Israel do mapa, mas Jesus vem, vence o anticristo falso profeta, e ali diz que eles serão lançados no lago de fogo. Eles vão inaugurar, portanto, o Guiena, né? Aí a pergunta que fica é, bom, e as pessoas que morrem agora? Os ímpios, as pessoas que morrem condenadas, elas não vão para o inferno, propriamente dito? Não. Porque essas pessoas só irão para o inferno, propriamente dito,
após o juízo final. E o juízo final, quando que ele ocorre? Após a ressurreição do corpo. Né? Quando a pessoa estiver na condição plena, espírito, alma e corpo. A Bíblia diz lá, Apocalipse capítulo 20, que o mar dará aos seus mortos, a morte dará aos seus mortos, é uma referência clara aos corpos mortos, o Hades dará aos seus mortos, ou seja, é a parte imaterial que está lá também, e aí vai haver a reunião da parte imaterial com a parte material para a ressurreição, e a pessoa então receberá a sentença quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos fornicários, aos mentirosos, aos idólatras, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, diz a Bíblia, que é a segunda morte, é a condenação eterna, né? Então, quem morre hoje, o corpo está na terra, está na sepultura, em alguns casos está no mar, em alguns casos se desintegrou, em alguns casos foi cremado, mas a matéria está aí. Deus é poderoso para reconstituir. Agora, a parte imaterial, esta parte está sob o controle de Deus. Quando a Bíblia diz, o pó volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu, significa o quê? O pó volta ao pó, né? O corpo fica na terra, o corpo que é pó, e ao pó tornará. Agora, a parte imaterial fica sob o controle de Deus. Jesus mesmo falou, não temais os que matam o corpo e nada podem fazer com a alma. Temei antes aquele Deus, referindo-se a Deus, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo, né? Então, a alma, Deus, após a ressurreição, não é o diabo que vai lançar alguém no inferno. O diabo, ele é tentador, ele coopera para a pessoa ir para o caminho do mal, mas quem vai lançar o ímpio no Guiena é o próprio Deus. Hoje, o ímpio, o que acontece? A sua parte imaterial não está no Guiena, no inferno final, está no Hades. O Hades, o que é? É um inferno, mas não é o inferno. O Hades é uma antessala do inferno. Já é um lugar de tormentos, de acordo com Lucas capítulo 16. Naquela história que Jesus contou de Rico e Lázaro, o rico já estava no Hades sendo atormentado, mas ainda não é um inferno final. É um lugar intermediário. A Bíblia explica isso muito bem. O Hades como lugar intermediário e o Guiena como inferno final. No caso dos salvos, também estão no lugar intermediário. Eles não foram glorificados ainda. O seu corpo ainda não foi glorificado. Então, quem morre hoje salvo, a parte material fica na terra e a parte imaterial ingressa no paraíso, que é o céu, mas não é o céu na sua plenitude, não é? É o paraíso, é uma antessala do céu em toda a sua plenitude. O céu em toda a sua plenitude, o servo de Deus, a serva do Senhor, só vai desfrutar quando estiver glorificado. Então, resumindo, né, o inferno Guiena ainda será inaugurado e os que morrem hoje vão para um lugar intermediário. No caso do ímpio, vai para o Hades e no caso do salvo, vai para o paraíso, lá no terceiro céu, como Paulo ensinou, né, explicou, demonstrou lá em 2 Coríntios capítulo 12, porque ele, inclusive, teve o privilégio de lá estar e ouvir palavras inefáveis, disse ele, que aos homens não é lícito falar. Mas um dia nós vamos saber, né, o que Paulo ouviu lá no paraíso. Maravilha, glória a Deus. Eu vi que o nosso companheiro Paulo Henrique, lá de Pernambuco, está com a gente ali. Deus abençoe. Paulo Henrique, eu falei com ele, né? Ele está protegido, né? Lá tem havido, lamentavelmente, grandes perdas, né? Mas o Paulo Henrique, ele me disse que está em lugar protegido lá. Graças a Deus, graças a Deus. Hoje ainda nós recebemos pedidos de oração e a irmã que mandou o pedido de oração mandou inclusive a foto da área onde ela mora, ela, o esposo e o filho, né? Dizendo da dificuldade que eles estão tendo, porque já perderam tudo e a região onde eles estão exclusivamente, sempre que dá chuvas intensas, alaga, entra água por tudo, enfim. A gente entende que é de fato um tempo bastante difícil, mas vamos orar a Deus para que Deus livre, não é? Livre
o povo ali desta dificuldade grande, não é, que vem sobre eles. Pois bem, meu pastor, seguindo aqui, o nome do barbeiro eu não sei, só sei que é JS, é o barbeiro JS. Baseado no texto de Mateus 27:52, diz que muitos corpos dos santos ressuscitaram. Quem são esses? Essa pergunta, ela É recorrente. já tem algum tempo que foi feita, mas na live passada, não é? Na nossa aula passada, teve um irmão que fez também essa pergunta aí. Então, aproveitando, a gente já vai responder ela aqui também. Quem são os que ressuscitaram lá em Mateus capítulo 27:52? Muito bem. Só aproveitando para reforçar a resposta anterior, além dessa passagem de 2 aos Coríntios 12 que eu citei, um texto claro também é Apocalipse 6, 9 e 10, que nos apresenta ali os mártires, né, do período tribulacional, que vão estar conscientes ali, eles não vão estar nas bodas do Cordeiro. Os glorificados vão estar no Cordeiro. Agora, os mártires do período tribulacional, eles vão estar num lugar ali intermediário, que é justamente o paraíso. Eles vão estar abaixo do trono de Deus, diz a Bíblia, e vão estar conscientes. Apocalipse 6, 9 e 10 deixa muito claro. Agora, com respeito à pergunta do nosso irmão barbeiro, eu estou precisando, meu cabelo está até... Eu não sei o que acontece, ele fica espetado aqui. Eu acho que o barbeiro anterior fez uma barbeiragem aqui. Por isso que eu adotei o sistema de passar logo a máquina, entendeu? Mas eu tenho uns rodemoinhos aí, rapaz. Você passa a máquina também, espeta para lá, para cá. Mas tá bom. Então, depois eu vou falar com esse irmão barbeiro aí. O JS. Barbeiro JS. Mas então, irmão JS. Então, irmão JS, Mateus 27:52 é uma passagem difícil, né? Mas a gente pode lançar alguma luz aqui sobre ela. O texto, só para ler aqui, ó, Mateus 27:52, 53, diz que abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, do Senhor Jesus, né, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Versículo 53 também. Algumas considerações, objetivamente. Primeiro, os santos entraram na cidade santa, né? Os santos que ressuscitaram entraram na cidade santa, só para desmistificar, essa cidade santa é Jerusalém. É um dos nomes da cidade, de Jerusalém é cidade santa. Então, não quer dizer que eles entraram no céu. Que alguém, eu já vi pessoas falando também, tá vendo? Eles ressuscitaram e já foram direto para o céu. Não. Eles entraram na cidade santa e diz que apareceram a muitos. Então, aí está a prova de que eles entraram na própria cidade de Jerusalém. Outro ponto importante é que eles saíram dos sepulcros, não antes, depois da ressurreição de Jesus. Olha que interessante. Aí está um dos mistérios aí que nós temos nessa passagem, porque diz que houve a ressurreição quando Jesus morreu, mas eles só saíram dos sepulcros quando Jesus ressuscitou. Isso possivelmente, né, para que não modificasse aquilo que Deus estabeleceu, porque Deus trabalha com ordem. O que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23? Cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Só que tem um outro ponto aí. Como a Bíblia explica a própria Bíblia, quando a Bíblia fala que Cristo é as primícias, Cristo é o primeiro de um modelo de ressurreição de corpos glorificados. Não é uma ressurreição para morrer depois, como é o caso de Lázaro, como é o caso de Dorcas. Ressuscitaram, mas para morrer novamente. Não ressuscitaram para ter um corpo glorioso. Quem inaugurou essa ressurreição em corpos gloriosos, em corpo glorioso, foi o Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao seu. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, a Bíblia diz que a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido,
o nosso corpo de humilhação em um corpo glorioso semelhante ao seu. Então, nós vamos ter um corpo como o de Jesus. E Jesus inaugurou esse tipo de ressurreição em corpo glorioso, porque Jesus não somente ressuscitou, o seu corpo, claro, é um corpo glorioso, é um corpo de glória, né? Então, essa é a questão fundamental para eu considerar aí, né? Apesar das dificuldades que eu vejo nesse texto, eu vejo que ele não diz que os santos foram glorificados, até porque eles apareceram a pessoas. Se eles estivessem realmente em corpos glorificados, né? Claro que a Bíblia também mostra que haverá interação por ocasião do milênio, mas isso é só no milênio, não é agora. Se isso tivesse acontecido, teria sido por uma excepcionalidade. Mas eu não vejo, assim, uma fundamentação clara para essa excepcionalidade. Nós temos teólogos que defendem. O próprio mestre Antônio Gilberto, com todo o respeito, né, aqui que nós temos por ele defende essa posição. Eu vou divergir aqui um pouco, né? Mas ele defende essa posição que aqueles santos já constituem ali um grupo de crentes glorificados, que já teriam ressuscitado, mas isso aí, de certa forma, entra em choque com o que se estabelece em 1 Coríntios 15 e 23, que ali a Bíblia diz, cada um por sua ordem. Deus estabeleceu uma ordem. Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Ou seja, foi por Cristo ter ressuscitado que nós também, claro, se partirmos para a eternidade antes do arrebatamento, nós também haveremos de ressuscitar e vamos ter os nossos corpos gloriosos. Mas eu não estou aqui, quando eu cito o mestre Antônio Gilberto, com todo respeito, eu não estou aqui fechando questão, porque essa passagem é uma passagem de difícil resolução, né? Mas eu, na minha modesta opinião, eu sempre brinco, né? Quem é Círios e Bordes na fila do pão? Mas eu, na minha modesta opinião, eu penso que não, essa passagem não se refere a uma ressurreição gloriosa, é uma ressurreição simples, se é que podemos chamar ressurreição de simples, né? Mas é uma ressurreição pela qual aqueles que vieram, né, do mundo dos mortos e ressuscitaram, eles vieram para morrer novamente. Foi uma ressurreição como a de Lázaro, como eu falei, como a de Dorcas e assim por diante. Então, quem são esses? São pessoas que foram contempladas por este milagre, mas que não foi uma ressurreição gloriosa, foi uma ressurreição como foi a de Lázaro, repito. Maravilha, glória a Deus. Saudar aqui o pastor Erisvaldo Santana, que é de Carapó. Carapó, cidade aqui do Mato Grosso do Sul. Ele que é pastor na igreja Assembleia de Deus, Ministério Vida Nova. Se identificou ali, Deus abençoe, pastor Erisvaldo. Muito bem, o Leonardo Vieira, ele faz uma pergunta que dessa tem uma questão mais ampla aqui, não é? Qual a diferença entre os conceitos tribulacionistas? Aí, essa vale uma explicação com Vamos vontade. tentar resumir aqui uns 15, 20 minutos. Não, acho que nem tanto, uns 10 minutos. Ver se eu consigo resumir. A diferença dos conceitos tribulacionistas. Bom, primeiro, vamos citar, tem vários, né? Mas vamos citar os principais, que sempre nós dizemos que são três, né? Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e meso-tribulacionismo. Só que eu vou acrescentar mais um, que vem ganhando muita força aí nos últimos anos, que é a posição que é conhecida como arrebatamento pré-ira. Pré-ira. Eu vou explicar. Muita gente pensa que é a mesma coisa que meso ou mid-tribulacionismo, mas não é. Tem uma diferença. Bom, com respeito ao pós-tribulacionismo, é difícil de explicar, porque o pós-tribulacionismo, os próprios pós-tribulacionistas não se entendem. Eles riem dos pré-tribulacionistas, mas quem ri é porque não conhece o seu próprio sistema. Porque o pós-tribulacionismo é uma escola muito complicada, de muitas divergências. Existem, para se ter uma ideia, pelo menos quatro posições dentro do pós-tribulacionismo, né?
Existe o pós-tribulacionismo clássico, o pós-tribulacionismo semiclássico, o pós-tribulacionismo futurista e o pós-tribulacionismo, por incrível que pareça, dispensacionalistas. Eles riem de nós, vocês são dispensacionalistas, mas parece que eles ignoram que o pós-tribulacionismo também tem uma posição que é dispensacionalista. Então, explicando rapidamente, o pós-tribulacionismo clássico é defendido principalmente por um teólogo chamado Barton Payne. Eles dizem que são pré-milenaristas históricos. Com isso, eles querem dizer que os primeiros cristãos eram pós-tribulacionistas. Isso é conversa, né? É conversa porque todas as escolas tribulacionistas são tardias. Foram sistematizadas após a Revolução Francesa. Quem estuda sabe disso. Os próprios teólogos pós-tribulacionistas, honestos intelectualmente, reconhecem isso, né? Eu tenho sempre citado aquela obra de Gerald Bray, História da Interpretação Bíblica. Gerald Bray não é dispensacionalista, né? E ele reconhece que Lutero, Calvino, não tomaram tempo com Apocalipse, não tomaram tempo com escatologia, né? Reconhece que Darby, John Nelson Darby, foi o primeiro a se debruçar sobre isso de uma maneira mais detida, porque já houve também posicionamentos pré-tribulacionistas anteriores a Darby, só que foi Darby quem melhor sistematizou, né, o pré-tribulacionismo. Só que o pós-tribulacionismo ele é recente também, ele é posterior. A primeira escola pós-tribulacionista é posterior à Revolução Francesa, né? É posterior. Não é lá do primeiro século. Então engana-se quem pensa que na patrística, os pais da igreja, no período patrístico, né? Engana-se quem pensa que os pais da igreja eram pós-tribulacionistas. Não. Eles não debateram sobre isso. Não houve um posicionamento formal por parte da coletividade, né, ali dos pais da igreja, no sentido de dizer, olha, não, nós cremos que Jesus vem depois do período tribulacional. Não. O que havia naquela época, quem lê os pais da igreja, sabe, né, que eles criam de maneira geral, que já estavam passando pela tribulação, porque a luta deles era muito grande, só que ao mesmo tempo eles criam na vinda iminente do Senhor Jesus. Jesus poderia vir a qualquer momento. E eles criam também no milênio literal, até Agostinho, pelo menos, né? Quando chegou em Agostinho, aí Agostinho começou a adotar lá as ideias da escola de Alexandria, né? De Filo de Alexandria, que era idealista. E aí isso acabou prevalecendo na Idade Média. Então, o amilenarismo ele surge aí, a partir de Agostinho. Só que os pais da igreja, até Agostinho, eram todos milenaristas. Eles eram quiliastas, né? Eles criam no milênio, né? Quiliai quer dizer 1000 em grego. Então, eles eram quiliastas. Mas não quer dizer que eles eram pós-tribulacionistas. Quem fala isso está forçando aí, né, a história a dizer o que ela não diz. Então, resumindo, o pós-tribulacionismo clássico defende que a igreja sempre esteve em tribulação e a vinda de Jesus é iminente, né? Para eles é isso. O semiclássico, de Alexander Rees, outro teólogo, defende que nós já estamos na tribulação, mas relativiza a iminência. A vinda de Jesus pode não ser iminente e tal. Eles debatem isso aí. O pós-tribulacionismo futurista, esse é mais recente do que o pré-tribulacionismo, surgiu no século XX, com George Led, diz que haverá um período tribulacional, mas opõe-se à iminência. Diz que o anticristo vem antes de Cristo e se baseia naquela interpretação que nós já apresentamos aqui várias vezes, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, eles confundem ali o dia do Senhor com a vinda do Senhor. Quando Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2, né, da vinda do Senhor em nossa reunião com ele, claro, ele se refere ao arrebatamento, à luz do que ele já havia dito em 1 Tessalonicenses 4, porque nós temos que interpretar 2 Tessalonicenses à luz de 1 Tessalonicenses. Entretanto, quando Paulo fala do dia do Senhor, que na versão corrigida diz dia de Cristo,
Isso é uma variante textual. Por quê? Porque no texto crítico ou eclético, nós temos dia do Senhor. E no texto majoritário, a maioria dos textos, nós temos dia de Cristo. Só que o que determina o sentido aí não é o termo em si, mas é o contexto. Não é porque você lê dia de Cristo que você vai naturalmente dizer que aquilo é uma referência à vinda de Cristo. Não. Aquilo é o dia do Senhor que os profetas falaram, o dia do juízo. O juízo que Deus vai executar, né, a partir do momento que a igreja for arrebatada, a partir do momento que a igreja for tirada da terra. Porque a própria passagem explica que há um que resiste até que do meio seja tirado. E somente quando esse um que resiste for retirado, é que o anticristo vai se manifestar visivelmente. Há alguns teólogos pré-tribulacionistas que, inclusive, defendem que ali a apostasia é uma referência ao arrebatamento, ao afastamento. Eu não gosto dessa posição, eu acho que é querer dar uma mãozinha para o texto, porque o próprio texto já explica que a vinda do Senhor vem antes do dia do Senhor, não confunda. Os pós-tribulacionistas confundem isso, a vinda do Senhor com o dia do Senhor. Então, o pós-tribulacionismo futurista de George Led opõe-se à iminência e diz que o anticristo vem primeiro que Cristo. Eles estão esperando o anticristo. Mas graças a Deus que nós estamos esperando Cristo. Né? Nós estamos esperando Cristo e não o anticristo. E o pós-tribulacionismo dispensacionalista de Robert Gundry é a posição mais confusa, porque tenta fazer uma síntese entre o pós e o pré-tribulacionismo, defendendo o dispensacionalismo, a separação entre Israel e a igreja, mas ao mesmo tempo opondo-se à iminência. Bom, então as posições quais são? Primeiro, pós-tribulacionista crê que Jesus vem depois da tribulação, só que entendendo bem. Eles mesmos não se entendem. Uns acreditam que nós já estamos em meio a tribulações, porque eles confundem as tribulações com a tribulação. Eles não creem num período tribulacional de 7 anos. Então, eles acham que a igreja já está passando por tribulação. Já o pós-tribulacionismo futurista e dispensacionalista crê que haverá um período. Só que a igreja não vai participar, ou melhor, a igreja vai participar desse período, né, porque a vinda de Jesus, segundo eles, não é iminente. Aí nós temos o pré-tribulacionismo, que é a nossa escola, é muito fácil de compreender à luz da Bíblia. Cristo nos livra da ira futura. Jesus disse, estai apercebidos, porque não sabeis, para que possais, evitar as coisas que brevemente devem acontecer. Lucas 21 e 36. Nós já explicamos aqui várias vezes, a igreja não aparece lá em Apocalipse, quando se menciona a tribulação, né? A partir do capítulo 6, a igreja não aparece. Os santos que ali são mencionados são os salvos do período tribulacional. Daniel 9 é muito claro, a profecia, Daniel 9, 24 a 27, que a igreja não está presente na tribulação, porque as 70 semanas, incluindo-se a 70ª, que é o período tribulacional, foram determinadas sobre, o anjo disse para Daniel, sobre o teu povo e a santa cidade. O povo de Daniel, claro, era o povo de Israel. E a santa cidade é uma referência a Jerusalém. Então, a tribulação não tem nada a ver com a igreja. O mesotribulacionismo é aquela posição que vincula muito a vinda de Jesus à última trombeta. Só que eles dizem que a última trombeta, eles forçam, né, a harmonização entre a última trombeta que Paulo menciona com a 7ª trombeta, lá de Apocalipse 11:15. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Porque última trombeta não é um termo técnico. A rigor, se nós olharmos para a Bíblia com cuidado, nós vamos ver que tem pelo menos 3 últimas trombetas. Tem a última trombeta, que é a que marca o fim da era da igreja, que é a trombeta do arrebatamento. Tem a última trombeta, que é a 7ª de uma série de 7 tocadas por anjos, que não põe fim a nada, é apenas um último juízo de uma série de 7, só que depois dele tem mais 7, que a Bíblia fala de mais 7 taças que serão derramadas sobre a terra. Então, não tem que forçar a harmonização, até porque Paulo morreu 30 anos antes de Deus revelar o Apocalipse a João. Os pormenores da tribulação foram revelados a João e não a Paulo. Né? Paulo, ele recebeu muita revelação da parte de Deus, mas você vê que ele não pormenoriza a tribulação.
a pormenorização do período tribulacional, Deus revelou a João, 30 anos depois da morte de Paulo. Paulo não sabia. Quando Paulo fala de última trombeta, ele não está se referindo à sétima trombeta, senão ele teria sido mais claro. Até porque ele estava escrevendo uma igreja gentílica, né? A igreja de Corinto, e em que pese o fato de haver muitos judeus ali convertidos, mas havia muitos gentios também que não tinham conhecimento da série de trombetas. Então, como que ele poderia estar se referindo a trombetas israelitas? Creio que ele se referia a trombetas dos próprios romanos, também tinham trombetas. E também eu não acredito que ele estivesse se referindo às trombetas de Apocalipse, porque ele não tinha conhecimento disso. Deus revelou a João, foi uma revelação dada a João. Sobe cá e mostrar-te as coisas que depois dessas hão de acontecer. É uma revelação nova para João. Paulo não tinha conhecimento daquela série de 7 trombetas. Então, querer forçar a harmonização entre a última trombeta e a 7ª trombeta não reflete boa exegese. Última trombeta não é um termo técnico. E a outra, terceira última trombeta, é a trombeta para os israelitas, que está lá em Mateus 24 e 31. A Bíblia é clara que é uma convocação para o remanescente israelita, que está prevista em Isaías. Isaías, se não me falha a memória, capítulo 17, ali fala da grande trombeta que soará para convocar os israelitas. Os anjos ali vão colaborar para juntar os israelitas dos 4 cantos da terra. Os escolhidos ali não é a igreja já terá sido arrebatada. Nós explicamos isso, modéstia à parte, bem, né, no curso do CETADB, né, que tem ali 27 capítulos sobre o sermão profético. E nessas 27 respostas, né, nós abordamos numa delas também essa questão aí das trombetas, né? Então, só para resumir, aí está o nosso curso, né? E nesse curso nós apresentamos todas essas posições. Então, recapitulando para concluir, o pós-tribulacionismo, que é uma posição confusa, tem 4 posições pós-tribulacionistas. O pré-tribulacionismo, que, modéstia à parte, eu há 30 anos estudo escatologia, cada vez sou mais pré-tribulacionista. O meso-tribulacionista é confuso, porque a rigor é bom que se diga, os meso-tribulacionistas acreditam que eles são pré-tribulacionistas, porque eles dizem que Jesus vem antes da grande tribulação. Mas eles erram porque eles estabelecem o ponto médio da tribulação na última trombeta, sendo que, se nós estudarmos com cuidado selos, trombetas e taças, aí estão os telefones para vocês conhecerem o curso do CETADB e fazerem, claro, mas o ponto médio do período tribulacional está, na verdade, no 6º selo, porque a ira de Deus já começa desde o 1º selo. É um erro pensar que a ira só vai começar na última trombeta, né? E aí vem a posição pré-ira, que divide o período tribulacional, os 7 anos, que são 84 meses, eles dividem em 4 períodos de 21 meses, 4 quartos. Então, a igreja participa do 1º quarto, do 2º quarto, do 3º quarto, porque ainda não terá vindo, segundo eles, a ira de Deus, a ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro só virá no último quarto, nos 21 meses finais. Por isso que eles chamam, por isso que é chamada essa escola, né, de arrebatamento pré-ira, porque eles dizem que a igreja passa por 3 quartos do período tribulacional, e aí Jesus arrebata a igreja antes do último quarto, que seria de fato a ira do Cordeiro. Só que quando você estuda Apocalipse com cuidado, você vê que o 1º selo já marca ali o início dos juízos de Deus. Porque os juízos de Deus não são, como muita gente pensa, ali, selos, trombetas e taças, concomitantes, paralelos. Não, é uma sequência. Tem uma linha do tempo, não é? Os anjos só tocam as trombetas depois que o 7º selo é aberto, não antes. Quando o 7º selo é aberto, diz Apocalipse capítulo 8, os anjos se posicionam para tocar as trombetas. Quando a última trombeta é tocada, só depois é que vem mais juízos, e juízos mais intensos com as 7 taças.
Então, o ponto médio da tribulação, repito, está no sexto selo. Estude que você vai ver. Ali você já vê que seria ali a divisão entre a primeira metade e a segunda metade. Desculpa, pastor Ecos, o tempo aí está me mandando parar já, não é? Acho que o irmão quer falar do Não, curso. maravilha, maravilha. Não, eu só deixei ali registrado, porque depois os irmãos podem, avisando que essa live ela vai ficar gravada, não é? Aqui no Instagram, para quem quiser rever, mas ela também será disponibilizada amanhã através do nosso canal CETAD no YouTube. E eu vou até colocar de volta aqui, ó, para os irmãos que quiserem, não é? Adquirir o material do curso de perguntas escatológicas. Você pode tirar um print da tela aí agora, porque eu vou tirar daqui. Aí tem o nosso telefone fixo, o telefone do WhatsApp, que é o contato geral da secretaria, nosso e-mail, nosso site e as redes sociais, perfil CETAD em todas elas. Você que já tirou um print, eu vou voltar aqui para que a gente possa falar então do curso Perguntas Escatológicas. Esses temas, não é, que o pastor Ciro tem falado aqui, nessas aulas que nós estamos realizando, sobre a temática Perguntas Escatológicas, nós temos isso com uma profundidade no curso, através do módulo Perguntas Escatológicas, que você pode adquirir através da nossa rede social, através do nosso site, ainda entrando em contato pelo WhatsApp, acessando também o site, né, cetadb.com.br, para ter as informações, não é? E nós vamos estar dando a orientação de como você adquirir. E você também pode realizar, deixa eu pegar aqui, o módulo, agora caiu tudo pelo chão, mas vamos lá, o módulo do curso de teologia. Nós temos o nosso material de curso de teologia básico, médio, avançado, fornecemos também bacharelado livre em teologia, além de cursos de formação e capacitação ministerial, onde nós temos esboçada toda a nossa linha doutrinária, que é aquilo que é ensinado pela nossa Igreja Assembleia de Deus e que está em consonância também com a nossa declaração de fé. Os irmãos estão falando do meu ali nós temos as nossas aí, posições bem explanadas. Podiam se concentrar no conteúdo, viu? Conteúdo. O conteúdo é mais importante que a minha deixa eu ver quem colocou eu já expliquei durante a live que o meu cabelo não tá rebelde hoje. Mas pelo menos eu tenho cabelo, viu? Talvez quem tá... Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho dado graças a Deus, porque hoje foi um dia meio difícil e eu acabei tendo que tirar um cochilozinho antes da live. E eu posso deitar e dormir, a hora que eu acordo, tá arrumadinho assim, ó. É um negócio... É uma coisa de Deus. Tá só caindo, né? Tá raleando e branqueando, mas amém. Meu pastor, nós vamos encerrar por aqui, porque a próxima pergunta a respeito do dispensacionalismo... A respeito do dispensacionalismo progressivo, nós vamos ter aqui também um tempo considerável para poder ajeitar e explanar. Então, nós vamos deixar para a nossa próxima aula, quarta-feira que vem, a partir das 22 horas, com a transmissão aqui pelo Instagram, CETADB. O nosso irmão ali, Sala de Papo com Alberto Vicente, é só acessar o nosso site, cetadb.com.br, na seção de cursos ministeriais, você consegue já fazer a compra agora mesmo. Né? Se não, só chamar pelo WhatsApp, nós vamos estar atendendo ao irmão. Pastor Ciro, eu quero aqui, juntamente contigo, agradecer a cada um dos irmãos e irmãs que estão conosco e deixar aqui registrado um pedido de oração, especialmente pelos nossos irmãos, a Igreja do Senhor que está em Pernambuco, muitas vidas, né, que estão sofrendo, pessoas que estão perdendo o ente querido ali por causa das enchentes. Eu hoje pela manhã, antes de iniciar o expediente, verifiquei também que João Pessoa também está tendo já bairros alagados. Enfim, vamos orar a Deus para que o Senhor cuide, guarde da situação. Também nós temos um irmão que está conosco aqui em Apucarana, ele é oriundo de Abreu e Lima, em Pernambuco, ele está com câncer, e eu falo do evangelista, irmão Joel Nascimento. Vamos orar por ele, tem sofrido bastante. Ainda pela manhã eu recebi aqui uma mensagem do pastor Adovilson, que da situação, né, ele relatando a situação que está enfrentando o irmão Joel. Nós vamos pedir a Deus que abençoe o Joel. Mas as suas considerações finais, pastor Ciro Zibordi.
Amém. Não, quero agradecer a presença de todos e os que ficaram preocupados com o meu cabelo aí, vão orar, viu? Não, brincadeira. A gente fala assim, que a gente interage, né? Mas é um prazer, viu, pastor, estar aqui mais uma vez, participando dessa live. A próxima semana, então, se Jesus não voltar, nós vamos iniciar, né? Creio, com essa pergunta sobre o dispensacionalismo progressivo, que é muito interessante, né? Porque a gente vai aproveitar também para dar um panorama sobre o dispensacionalismo, que é uma escola hermenêutica, né? Uma maneira de interpretar a Bíblia, e muita gente não entende. Quem ainda não estudou sobre isso, brinca, zomba, dispensacionalista, kkk, mas é uma escola de interpretação, é uma maneira de interpretar a Bíblia, né? Mas é isso aí, pastor Marcos. Vamos estar em oração pelos irmãos de Pernambuco. Tá joia. Ô, irmão Guilherme, eu queria ver depois a sua foto. Se o irmão tem cabelo, se o irmão tem o cabelo bonito igual o meu, tá certo? Porque esse pessoal, às vezes, pretinho, né? É igual um camarada que entrou lá no meu canal. Só aproveitar aqui e fazer um gracejo. Eu tava com óculos escuros, né? Aí o camarada falou assim, óculos escuros é pecado, né? Aí eu, só de curiosidade, cliquei para ver o perfil dele. Aí ele estava lá de fundo, lá o Dalai Lama, né? E uma frase do Dalai Lama. Eu falei assim, pois é, né? Óculos escuros é pecado, o irmão tem razão. Só que maior pecado tem aquele que segue o Dalai Lama, né? E pior que tem crente que até compartilha, né? Esse dia a gente estava observando isso daí, os camarada acham umas fotos bonitas lá, com umas frases bonitas e tal, e publica. Aí você vai fazer a pesquisa, é coisa que o Dalai Lama falou e outros que são partidários dele, né? Tá joia. Meus irmãos, vamos então finalizar a nossa aula de hoje com uma oração. E só lembrando, então, nós vamos orar pelos irmãos de Pernambuco que estão enfrentando esse momento difícil ali, e especialmente também pelo nosso irmão Joel Santana, que é evangelista da igreja aqui em Apucarana. Ele já tem, eu penso que pelo menos uns 2 para 3 anos, ele tem sofrido com o câncer, mas ultimamente, esses últimos meses, ele está numa situação bastante difícil. Ele teria uma cirurgia para fazer, agora, nessa semana, foi cancelada e a cirurgia foi prorrogada para daqui 30 dias. Então, ele está sofrendo bastante, ele mandou a mensagem colocando a sua condição. Mas nós vamos pedir a Deus que faça uma obra, não é? Faça uma obra nessas causas aí. Amém? Oremos. Amado Deus, nós te louvamos e te bendizemos agora. Porque temos feito parte, Senhor, e sido participantes das aflições que os nossos irmãos estão passando em Pernambuco. Haja vista as águas que transbordam e as inundações que acontecem ali em alguns bairros e que dificulta a vida das pessoas. Os nossos irmãos também sofrem, as igrejas estão também padecendo, porque a água também toma conta das suas instalações. De maneira que nós te pedimos, Deus, que o Senhor intervenha nessa questão. Derrama da tua bênção, da tua graça, e a este povo que passa por esse momento difícil, o Senhor dê livramento. Também meios de recuperação de tudo aquilo que eles têm perdido com estas inundações. A tua graça não falte. E a tua bênção seja sobre as suas vidas, suas famílias, suas casas, seus bens. Também o evangelista irmão Joel entra com providência, cura ele, restaura a sua saúde. Dá, Senhor, a tua bênção. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pastor Ciro, nossa saudação aí, não é, para a sua casa. Igualmente. O Senhor abençoe a irmã Luciana. O Senhor abençoe ricamente, não é, a vida de vocês. Em nome de Jesus, seja exaltado. E nós seguimos aqui caminhando, porque a igreja segue caminhando sem olhar atrás. Deus abençoe. Pastor Evandro, aí, ó. Pastor Evandro, nós conversamos agora à tarde. Eu cheguei aqui, eu estou no estúdio da escola hoje. Eu cheguei aqui para poder gravar um vídeo para uma das igrejas que nós temos o curso. Aí eu tinha falado com ele mais cedo, aí eu mandei um alôzinho para ele lá. Deus abençoe o pastor Evandro, bem, né? sua esposa, né?
Com certeza. Já já nós vamos estar aí conversando mais que o homem da cobra. Irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela assistência de cada um de vocês. E estaremos sempre à disposição. Se os irmãos se interessarem pelo curso Perguntas Escatológicas ou por qualquer um dos cursos ofertados pelo CETADB, durante a aula, o Alisson, que é funcionário do CETADB, mora lá em Campo Grande, no Rio Grande do Norte, ele esteve colocando ali as informações a respeito dos cursos. Interessando, pode nos chamar também aqui pelo direct no Instagram e nós estaremos respondendo os irmãos logo pela manhã. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Até a próxima quarta, quando voltaremos aqui para a nossa aula do número 113. Deus abençoe. Amém. Em Cristo Jesus.